Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o presbítero Romildo e estamos aqui mais uma vez para trazer uma reflexão da palavra de Deus para as nossas vidas, que se encontra no Evangelho de Jesus, que Mateus escreveu no capítulo 7 e no versículo 15, que diz assim: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Aleluia, glória a Deus. Estamos vivendo uns momentos difíceis, irmãos. Eu creio que estamos nos últimos dias da igreja, em que se aproxima a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E o Senhor, ele se preocupou bastante com essa questão, sobre a questão dos falsos profetas, dos falsos mestres. Tanto é que o nosso Deus, lá no livro de Oséias, no capítulo 4, verso 6, o Senhor diz que o povo dele perece porque lhe falta o conhecimento. E a nossa única fonte de conhecimento, de regra, fé, prática, é a nossa Bíblia Sagrada que o Senhor nos deu, para que possamos examinar aquilo que Deus quer que nós saibamos. Esse é um assunto um pouco complicado, onde fala de falsos profetas, né? Hoje em dia, qualquer pessoa se levanta e diz que é profeta, outros até já têm um certo caminho aí pelo Evangelho. Porém, contudo, todavia, entretanto, a palavra de Deus nos dá uma direção do que é realmente o profeta. O profeta no Antigo Testamento, e esse hoje difere do Novo, mas no Antigo Testamento o profeta era o porta-voz da palavra de Deus, ele recebia diretamente do céu, diretamente do Senhor a palavra e proclamava. A função do profeta nada mais era do que trazer o povo disperso de novo para perto de Deus. O profeta do Antigo Testamento, ele não criava nas pessoas uma dependência emocional, ele não criava nas pessoas do seu tempo uma dependência espiritual, mas pelo contrário, ele incentivava, ele trazia o povo para perto de Deus. Há um episódio em que o povo pede um rei ao profeta Samuel e Samuel fica indignado. E o Senhor conversa com ele e diz assim: Samuel, não fica dessa maneira, porque não foi a você que o povo rejeitou, foi a mim. Ou seja, o desejo de Samuel era levar o povo para perto de Deus. Aleluias e glória a Deus por isso. Então todo profeta, o desejo dele é levar o povo para perto de Deus, o desejo dele é proclamar a palavra do Senhor, a palavra a nós já revelada, aleluia, e não fazer algo diferente. Quando Jesus fala sobre os falsos profetas, é a mesma coisa que o apóstolo Paulo, ele fala também lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículo 29 a 30, Paulo diz assim que ele sabia que na sua partida lobos devoradores se infiltrariam no rebanho, né? Desvirtuando a sã doutrina, mudando a palavra de Deus e arrastando sobre si discípulos. Ou seja, o falso profeta é aquele que, em vez de levar o povo para perto de Deus, ele traz o povo para perto de si. Toda doutrina em que o homem é o centro das atenções, o homem está nos holofotes, o homem é o maior, este homem tem sérias chances de ser um falso profeta na sua vida. É por isso que a palavra de Deus diz em João 8,32: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus. O verdadeiro profeta, ele vai conduzir o povo a Deus. Ele vai conduzir o povo à palavra. Não é coisa que ele acha, não é coisa que ele pensa, não são as suas opiniões pessoais, mas é o que a palavra de Deus fala. Aleluia. O falso profeta, irmão, é aquele, ele não é que ele não tenha dons. Você não vai conhecer um falso profeta por falta de dons,
Porque a palavra de Deus nos diz no livro de Romanos, capítulo 11, versículo 9, que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Então, dom é dom, vocação é vocação. Porém, o Senhor Jesus Cristo nos ensina a discernir quem é quem. Hoje em dia, no Novo Testamento, nós temos o dom profético, sim. Nós que cremos que os dons não cessaram. Nós que cremos que os dons continuam atuantes nos dias de hoje. Sim, ainda é possível encontrar homens e mulheres de Deus com o dom profético, o dom da palavra de conhecimento, o dom da palavra de sabedoria para edificar a vida dos santos de Deus. Porém, contudo, todavia, entretanto, o profeta, ele não pode ter uma vida diferente ou contraditória à palavra que ele proclama. Jesus Cristo nos deixou o meio pelo qual nós devemos saber, julgar, observar se aquela vida, se aquela pessoa, se aquele homem, se aquela mulher, ele é verdadeiramente um profeta de Deus, uma profeta de Deus, ou ele é um falso profeta, uma falsa profeta, profetiza. Aleluias. Porque Jesus disse que de uma árvore boa não tem como dar fruto ruim. Uma árvore ruim não tem como dar frutos bons. Ou seja, a vida pessoal do profeta não difere da vida do profeta como ministro. Ou seja, não é aquela coisa, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Ou seja, a vida do profeta, ela tem que casar com a sua pregação. Não adianta pregar, fazer fogo descer do céu, fazer chover, mas se a vida está em contradição com a palavra proclamada, este sim, querido, é um falso profeta. O verdadeiro profeta, ele vai pregar a palavra de Deus, que é palavra para arrependimento. Não adianta apenas se emocionar, não adianta apenas chorar, não adianta apenas sentir um arrepio, mas tem que ter um arrependimento, tem que ter uma mudança. O verdadeiro profeta, ele vai falar para você aquilo que o Senhor já revelou na sua palavra. O evangelho é simples, é uma mudança de vida. Aleluia. O falso profeta, irmão, ele pode até aparentar uma vida de santidade, ele pode até aparentar uma vida de moral, porém, a sua vida por trás dos holofotes, por trás dos olhos, leva uma vida de promiscuidade, leva uma vida de imoralidade. E o nosso Deus não é, irmão, a favor do imoral. Tudo que foge da moral e dos princípios bíblicos que Deus estabeleceu é diabólico, é de iniquidade. Tanto é que o nosso Jesus, ele diz, andando um pouco, ele diz no versículo 23, ele diz assim: e então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Iniquidade é tudo aquilo que é imoral. Iniquidade é tudo aquilo que é injusto. Iniquidade é tudo aquilo que foge dos padrões de Deus. Ou seja, a pessoa pode pregar e pessoas receberem a palavra de Deus, porque o compromisso de Deus não é apenas com aquela vida, mas é com a sua palavra, como diz lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 55. A pessoa pode cantar e você sentir algo diferente. Porém, irmão, essa pessoa pode fazer com que caia chuva, caia fogo do céu. Mas, se aquela vida é contraditória, se a vida que ela leva é contraditória à palavra que ela proclama, essa pessoa é um falso profeta. E o nosso Deus, ele se importa tanto com essa questão, que ele faz questão de avisar, ele faz questão de falar. Tanto é que lá em Mateus, no mesmo livro de Mateus, no capítulo 24, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala também sobre esse respeito. Ele diz, Mateus 24, versículo 24, diz assim: porque surgirão falsos cristos
e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então, querido, ser falso profeta não quer dizer ausência de milagre. Ser falso profeta não quer dizer que não consegue expulsar um demônio. Não, 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 mas é uma vida de imoralidade, é uma vida de promiscuidade, é uma vida de perversidade, é uma vida de corrupção. E isso é tão destrutivo quanto o pecado, irmão, na vida do irmão. Porque este ser pelo qual o diabo age, ele vai matar muitos ministérios, ele vai matar muitas vidas, ele vai fazer tropeçar muitas pessoas. Mas o Senhor Jesus Cristo nos alerta por causa do seu amor. Paulo também faz esse alerta lá em Atos capítulo 20. Então, irmão, você que tem o desejo de viver a palavra de Deus e servir a Cristo, busque ao Senhor. Busque refúgio na palavra de Deus. Busque entendimento, porque eu creio que o Senhor é o mesmo e não mudou. Eu creio no que está escrito lá em Efésios capítulo 4, versículo 11. Quando Paulo diz que ele mesmo deu, ele mesmo, isto é, o Senhor Jesus Cristo deu uns para apóstolos, deu outros para profetas, deu outros para evangelistas, deu outros para pastores e deu outro para mestres. Então eu creio sim que nesta terra ainda tem homens e mulheres de Deus que o Senhor levantou para conduzir o seu povo. Quando você acompanha essa leitura de Efésios capítulo 4, versículo 11 em diante, diz assim: buscando, por que ele levantou estes homens? O objetivo era o aperfeiçoamento dos santos. Homens de Deus que ainda se levantam para pregar a palavra de Deus, para instruir o povo de Deus no caminho em que possa andar. É como diz no Salmo 119, no verso 105, diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então não importa, querido, o que está acontecendo no ambiente, não importa, querido, se está chovendo, se estão orando e fazendo chover, se estão orando e fazendo cair fogo do céu, se aquela vida não está vivendo de acordo com aquilo que está escrito. O Senhor instrui o seu povo. Não se deixe levar apenas pelas emoções. Não se deixe levar apenas pelos sentimentos. Mas busque refúgio na verdade. A verdade, de primeira, ela pode e provavelmente vai machucar. A verdade de primeira, provavelmente, ela vai te ferir, porque, como diz lá no livro de Efésios, no capítulo 6, e a partir ali do versículo 17, onde Paulo faz comparação com a armadura de Deus e uma armadura do militar romano, Paulo compara a palavra de Deus. E ele diz que é a espada do Espírito. Então, quando a palavra de Deus pegar verdadeiramente aquilo que está em erro, vai sentir a dor. Onde a palavra de Deus pegar verdadeiramente, vai ferir, vai machucar, vai confrontar. Porém, a palavra de Deus, ela é eficaz. A palavra de Deus, como diz no livro de Hebreus, ela é capaz de discernir pensamentos e penetrar aquilo que está no mais profundo do ser humano. Ossos e medula, alma e espírito. Ou seja, nada pode fugir da palavra de Deus dentro da sua vida. Então tenha o foco. Todo profeta de Deus, todo homem de Deus, toda mulher de Deus, ele vai pregar e estar enraizado dentro da palavra de Deus. O objetivo dele não vai ser levar você após ele, mas levar você para mais perto de Deus. O objetivo não vai ser ele estar no centro dos holofotes e num pedestal acima de todo mundo, mas vai ser levar você a reconhecer que quem está no centro de tudo, glória a Deus, é o Senhor. E quem tem que estar no centro dos holofotes, no centro da sua vida, tem que ser o seu foco e o seu alvo, é o Senhor Jesus Cristo. Então, que você venha entender através desta palavra e dessa simples reflexão. Quem é
o verdadeiro profeta e o falso profeta que o Senhor Jesus instrui, para que a gente tenhamos cuidado. Porque nos últimos dias, o qual estamos vivendo, cada um tem levantado mestres para si, da maneira como queira, para ouvir o que querem, para ouvir o que gostam. Cada um tem levantado mestres para si, tem surgido estes, pregando aquilo que desejamos ouvir, aquilo que pensam que é o correto, aquilo que eles querem que seja correto. Mas a palavra de Deus ainda é a mesma. O nosso Deus ainda ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele será eternamente. Então não se deixe enganar, não se deixe levar por mentiras, por emocionalismos ou sensações vazias e rasas. Porque o verdadeiro homem de Deus vai te levar para mais perto do Senhor. Vai te levar para mais perto da palavra de Deus. Vai te levar para mais perto da fonte e não para longe dela. O falso profeta, ele vai contradizer aquilo que as Escrituras falam. Ele vai te levar por um caminho obscuro, para que assim você não tenha a luz da verdade, que é a palavra de Deus. Então, antes de qualquer coisa, verifica os frutos da árvore. Tem muita gente que anda decepcionado, tem muita gente que anda cabisbaixo, tem muita gente que abdicou até mesmo da fé, por conta dos falsos profetas. Jesus classifica também como joio. Então que você, homem de Deus, que você, mulher de Deus, e até mesmo você, que esteja me escutando agora e está buscando uma direção do Senhor sobre tantas dúvidas, tantos enganos, procura um homem de Deus através da palavra de Deus, ou a palavra de Deus também vai te mostrar um homem de Deus, ao qual deva conduzir a tua vida, ao qual você deva ouvi-lo, porque o Senhor ainda é o mesmo, e nele não há variação de mudança. Amém? Nós aprendemos que o Senhor não nega que pessoas vão expulsar demônios no seu nome. Nós aprendemos que o Senhor não nega que pessoas vão curar em o nome de Cristo. Nós aprendemos que o Senhor Jesus Cristo não nega que pessoas profetizaram em seu nome. Mas nós aprendemos também que o Senhor diz que aquele que pratica iniquidade não entra no reino de Deus. E que não é a vida da pessoa, mas é o poder do nome de Jesus Cristo. Como diz Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, que não há outro nome dado no céu, nem na terra, nem mesmo até embaixo da terra, pelo qual devamos ser salvos. Não há outro nome ao qual detenha todo o poder, como diz a carta aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5 em diante. Vai dizer que o Senhor Deus deu um nome ao Senhor Jesus, que está sobre todo o nome. Então o poder é de Deus, no nome de Jesus Cristo, através da vida do crente, através do homem de Deus, através do profeta de Deus, através daquele que o Senhor levantar. Amém? Tudo que fugir disso não é de Deus. Tudo que fugir do contrário à palavra de Deus é procedência maligna. Então que o Senhor Jesus Cristo te abençoe, te dê entendimento e clareza dentro da palavra de Deus, para que você possa estar pisando em caminho seguro e olhando e prosseguindo para o alvo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que esta palavra possa gerar no teu coração frutos, para que você queira aprender mais da parte de Deus, para que não se embarace com os enganos do diabo. Amém? Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor.